Nadab e Abiú. Tem como me pensar. Levítico 10. Glória a Deus. Levítico 10. Aleluia, Deus. Que tipo de sacrifício de adoração tem dado ao Senhor? Nesse tempo todo. Você como é que fala, principalmente para todos. Aleluia, Deus. Aleluia. Que tipo de adoração tem dado ao Senhor? O que você tem oferecido ao Senhor? Vem do fundo do teu coração ou tem dado de qualquer jeito? Todo mundo achou? Ô irmãzinha, esse copo que eu deixei aí, eu que deixei no casinho de água. Aqui, ó. Esse aqui é. Leva meu filho. É pra ela? Era pra ela. Ah, era pra mim. Aleluia. 10, 11. 10, 10. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Diz assim: naquele mesmo dia, Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu incensário, puseram brasas e incenso nele e ofereceram fogo estranho. Na minha Bíblia, fogo estranho está entre aspas, ao Eterno. Algo que o Eterno não havia ordenado, ou seja, ele não pediu, ele não mandou. Por isso, saiu fogo da presença do Eterno e os consumiu. Eles morreram na presença dele. Moisés disse a Arão: era isso que o Eterno tinha em mente quando disse: aquele que se aproximar de mim, eu me mostrarei santo. Diante de todo o povo revelarei a minha glória. Aleluia. Amém? Senhor nosso Deus, obrigado por estar aqui mais uma vez, Senhor. Obrigado por tudo, abençoa o teu povo. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor, para que nós possamos ver, os nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir e sair daqui hoje melhor do que o que chegamos, Senhor. Que eu diminua e que tu cresça. Eis-me aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Para quem não conhece a história de Nadab e Abiú, ele era filho do sacerdote. Arão, Deus chamou Moisés de Arão, mas Arão era para tomar conta da casa do Senhor, era um levita. Levita, hoje muita gente acha que é só quem canta, mas não é só quem canta. Levita é aquele que cuida da casa do Senhor e faz as coisas da casa do Senhor. E que louva, que faz tudo na casa do Senhor. E Arão era o sacerdote. E os filhos dele, Nadab e Abiú, por saber que o pai era um homem de Deus e estava ali, eles acharam que ele podia fazer as coisas de qualquer jeito. Como nós temos adorado a Deus de qualquer jeito? Ou a gente tem adorado a Deus da maneira que Ele quer? Porque a palavra do Senhor diz que Ele procura os verdadeiros adoradores que adorem a Ele em espírito e em verdade. Então não é de qualquer jeito. Eu levei muito tempo da minha vida pensando e achando que eu estava fazendo alguma coisa adorando a Deus de qualquer jeito. E só fiz quebrar minha cara. Eu era jovem, cabeça minha maluquinha, eu achava que de qualquer jeito. Mas não era de qualquer jeito. E aí um dia Deus me pegou, me moeu, me levou à olaria dele, me transformou. E hoje eu estou tentando dar a verdadeira adoração que Ele quer que eu dê. Aleluia. E o Senhor quer de nós a verdadeira adoração. Mas Nadab e Abiú foi lá e ofereceu incenso de qualquer jeito. Deus não tinha mandado, Deus não tinha pedido, Deus não deu nenhuma ordem, não falou, o Espírito Santo não falou. Porque apesar de a gente achar que o Espírito Santo só estava cá quando Jesus veio, o Espírito Santo já existia. Em muitos momentos do Velho Testamento fala que o Espírito Santo já existia. Até quando se formou a terra, a Bíblia diz que façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele não diz eu faço o homem, ele diz façamos. Então eu creio que
lá já estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é Aleluia. verdade? Então, Deus não quer que a gente adore Ele de qualquer jeito. Deus quer que a gente adore Ele no fundo do nosso coração. A Bíblia diz que Deus não aguenta ver o coração quebrantado na presença dEle. Um coração que chora na presença dEle. Que busca lá no fundo da sua alma a presença dEle. Porque sem a presença dEle eu não irei. Porque nada vai acontecer. É verdade, Deus. Moisés disse: Senhor, se tu não for comigo, eu não irei. Porque Moisés sabia que se Deus não fosse, nada ia dar certo. Ele não ia convencer Faraó de nada, nada ia acontecer. Então ele disse: Senhor, eu preciso da tua presença. E nós precisamos da presença do Senhor. E nós não podemos dar adoração a Deus de qualquer jeito. Principalmente jovens. Por quê? Eu quero falar de jovens. Eu estou vendo alguns jovens aqui. E eu sei que não é fácil adorar a Deus, né, minha jovem? Não é fácil, né? As bandejas as amizades, entre aspas, oferecendo bandejas que a gente acha que vai ser uma maravilha, mas há caminhos que ao homem parece perfeito, mas no final é caminho de morte. E a gente precisa estar atento, principalmente os jovens. Não que os velhos não desejam, se for igual a mim, né? Eu tô com 53 já. Então a gente precisa estar atento. Que o inimigo ele vive ao nosso derredor. Ele só entra se a gente der lugar. Se não der lugar, ele vai continuar lá, mas os anjos do Senhor vai estar ao nosso redor. Então que nós permaneçamos firmes. Que a gente não ofereça nada que o Senhor não pediu, que a gente não faça nada que o Senhor não mandou. Nem o Espírito Santo, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo fala. Que ele fala comigo. Hoje Deus me deu essa palavra, irmã Laiane falou comigo ontem à noite, só que foi o aniversário do meu sobrinho, eu cheguei em casa já tarde, cansado, ajudando minha irmã. E aí, meu sobrinho de 1 ano, o irmão que estava aniversariando, apertou o dedinho na porta 1 ano disso, você deu o dedinho como ficou fazendo pena. E aí minha irmã foi pro ponto-socorro, eu fui atrás, foi uma correria ontem. Aí eu não tive tempo de olhar, agora de manhã, que eu vi a irmã Laiane falando comigo, eu disse: irmã, esse aqui, Deus sabe de todas as coisas, né? E aí, Deus me deu essa palavra, já tinha me dado essa palavra, porque Deus falou comigo com essa palavra. Porque se Deus não falar comigo, eu não vou poder trazer para vocês. Porque primeiro Deus fala conosco. E Aleluia. Deus perguntou a mim se eu achava que eu estava dando a verdadeira adoração para Ele. Quero que eu faça uma reflexão, uma auto-reflexão, e ver se eu estava adorando a Deus em espírito e em verdade. O que é que eu tenho oferecido ao Senhor nesse tempo? O que é que eu tenho oferecido a Deus quando eu vou à casa do Senhor? Como é que eu acho quando eu estou numa fila de hospital, quando eu estou na fila de banho, quando eu estou com meus vizinhos sentados na porta, aquela gente que eu tenho que sentar na porta ainda? Como é que eu faço? Porque a gente tem que adorar a Deus todo o tempo. A gente adora a Deus não só quando a gente está aqui louvando, de olhozinho fechado, com a mão levantada. A gente adora a Deus no falar, no agir, no vestir, no sentar, no levantar. Não é assim que ele fala? Então a gente adora a Deus de todo jeito. Como é que tem sido minha vida? Será que eu sou só crente aqui dentro da igreja? Será que eu sou só crente dentro de casa? Dentro de casa é o pior lugar. Não vou voltar atrás, porque dentro de casa todo mundo vai falar sobre isso, irmão. Todo mundo sabe como a gente é. Eu mesmo tenho uma naturezinha difícil. Jesus tem lapidado. E aqui para nós está dizendo a irmã Laiane, como dói, viu? Mas dói, meu Deus. Meu marido não é crente, irmãos. Acho que eu já falei isso aqui, todo mundo sabe. Meu marido é cooperador de água, aquele popular, né? E aí tem um tal de um jogo de dominó no bar que ele entra de manhã, tem dia que nem almoçar, mas chega de noite. Quando chega, já chega, ó. E aí eu tenho que ter sabedoria. Vocês acham que foi sempre assim? Não. Porque eu não dava a Deus a verdadeira adoração. Então era tudo de qualquer jeito. Eu agia de qualquer jeito. Ele vinha e eu ia também. Ele falava, eu rebatia. E Deus o tempo todo usando pessoas para dizer: fique em silêncio, mulher. Tu não recebeu a tua bênção ainda porque tu não aguenta ficar com essa boca calada. E eu nada de aguentar com essa boca calada. Olha quantos anos eu levei, irmão, dentro da igreja sem conseguir calar a boca. Conseguia mudar em tudo, menos no desafio. E aí o Senhor me pegou, me deu uma moída e disse: será que tu não tá vendo? Enquanto tu não cala a boca, eu não vou agir. E aí eu comecei a calar a boca. Aí tem uma irmãzinha lá na igreja, que ela chegava e falava assim: ó. Era eu ouvir em casa, eu lembrava dela na igreja. Eu acredito que Deus usou ela. E eu lembrava dela fazendo assim, que ela botando uma eclé na minha boca.
Porque Aleluia. água eu botei que o povo dizia que era bom, não adiantava, porque eu começava a falar, a água saía e eu caía pra dentro. Pela minha voz, você já deu pra ver que eu não sou muito assim. Mulher brava. E aí Deus está lapidando a brava. A brava hoje está ficando. As minhas irmãs às vezes dizem, você está ficando muito besta. Não é besta não, é mansa. Deus está amansando. Aleluia. Porque no que rio cheio o Senhor não atravessa. Não existe nada demasiadamente difícil que o Senhor não possa fazer. Só depende do que nós temos oferecido a Ele. Aleluia. Nadab e Abiú ofereceu um incenso que ele não pediu. Foi fazer um sacrifício que ele não pediu, que ele não mandou. Mas quando ele pede, a gente faz, ele faz conosco. Porque ele é um Deus maravilhoso. E ele tem feito na minha vida. Eu fico maravilhada de contar isso com vocês. Porque vocês não podem nem imaginar como eu era. Uma vez, eu há muitos anos, meu menino era pequeno, meu menino hoje está com 34 anos. Eu peguei meu marido cantando uma mulher lá na rua. E aí eu fui. Ela correu e se escondeu. Depois eu soube que ela disse que não ia me encarar não, porque eu saía na mão com meu marido. E eu saía na mão com meu marido. Vocês acreditam nisso? Era um negócio que ele disse, meu sobrinho mais novo era barril dobrado. E aí, quem perdia? Eu, irmãos. Porque eu sou mulher, sou a parte mais frágil. Eu achava que o meu desaforo ia resolver tudo, que eu ia cair na mão e que eu ia aguentar. Mas é engano. Por isso que o feminicídio está aí hoje. De uma maneira assustadora. Hoje mesmo na televisão passou, outra mulher morreu. E são várias, eu quero que você soube daquela hoje. Porque eu tive a sorte de conhecer Deus antes, de Deus me lapidar, e eu não morrer, porque meu marido é mais valente do que eu. Entende? E eu estava dizendo à irmã Laiane, aos meus olhos eu não tenho mais motivo de estar lá. Mas o Senhor disse, fique, espere em silêncio. Aleluia. A palavra que o Senhor manda para mim todo o tempo é fique em silêncio. Fique em silêncio. Mas Senhor, Ele me disse isso, isso e isso. Fique em silêncio. Porque eu achava que no dizer a Ele eu ia resolver. Eu ia desabafar. Mas na verdade a minha angústia e a minha luta eu só resolvo com o Senhor. Aleluia. Se o Isso é Espírito verdade. Santo não tiver, não vai adiantar nada. E aí ele fala, chega, tem dia que ele vem, parece que já vem. Decreta para mim. Quando tá bom, irmão, nem parece. Uma pessoa maravilhosa. Tá na rua, se tu falar mal dele, meu Jesus. Serve a todo mundo, não tem nada na mão. Um homem bom, não deixa faltar nada dentro de casa. Minha casa não falta um grão de nada, graças a Deus. Não é casa de rico, não é casa simples, mas é uma casa que não falta nada. Ele comprou um carrinho, uma luta, a gente paga esse carrinho, fica mais animado. Malmente ele usa para ir numa festa uma vez na vida. Quem usa mais no carro sou eu. Quando quero, ele já fica aí. Tu pegou o carro hoje mesmo, eu quebrei a maçaneta na porta. Aí ele disse, amor, eu quebrei a maçaneta lá na porta. Mas como foi que tu puxou essa maçaneta? Se é outro tempo, você já sabe, né? Aí eu fui pra cozinha e disse, ô Senhor, não deixa eu dizer nada não. Aí fui pra cozinha, arrumar minha cozinha, fazer uma faxina. E aí respirei fundo. Aí minha menina olhou pra manhã, fica quietinha. E aí vai tirando quieto, sabe? Porque eu tenho me prostrado diante de Deus e dito a Ele o que eu quero na vida. Senhor, eu quero ser tua serva. Senhor, eu quero te adorar em espírito de verdade. Eu quero chorar na tua presença. Aleluia. Eu quero te buscar. Eu tenho comido parado, irmãos, porque se a gente não comer isso aqui, muita coisa não vai mudar. Se a gente não comer palavra, porque a Bíblia diz em Provérbios que a gente tem que atar ela no nosso pescoço, atar quer dizer, pendura ela no pescoço, onde tu for, não importa, debaixo d'água, no fogo, dormindo, acordado, a palavra tem que estar lá. Outro dia um cunhado meu, que não é crente, disse a mim assim, tudo teu é Bíblia. Aí eu olhei para ele e disse, se eu vai ser o quê? Se ela é meu guia, eu vou responder como? Eu tenho que responder com a Bíblia. Porque ela é o meu verdadeiro guia. Aleluia. Fechada ela não tem poder algum. Se eu não buscar ela, não tem poder algum. Nem adianta abrir o Salmo 91 em casa, deixar ela na estante. Ele não tem poder algum. A não ser que tu leia e viva aquilo. Aleluia, Deus. Aleluia. Salmo 91 diz assim, Deus mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua casa. Não é só tu abrir a boca e falar, tu tem que viver. Tu tem que viver Deus para que isso aconteça. Porque a promessa dele, a promessa só acontece
Quando você está ligadinho com ele. Se não estiver ligado, infelizmente nada vai subir. Tem muito crente novo na igreja que está dizendo, Deus não me ouve. Minha oração não passa do tempo. Eu já falei isso várias vezes. Mas o erro não está em Deus. As coisas começaram a acontecer na minha vida depois que eu comecei a ouvir a Deus verdadeiramente. Depois que eu comecei a buscar e oferecer aquilo que Ele me pede. Não é o que eu quero dar a Ele, é o que Ele me pede. A igreja hoje ela quer ouvir muito o que enche o ego dela, mas não quer ouvir o que Deus manda. Eu conheço um pastor que ele foi visitar os Estados Unidos e ele foi visitar uma igreja. Ele disse que Irmã Márcia é uma frieza terrível. As igrejas. Todo mundo engomadinho, a maioria cheio da grama. Aí chega na igreja, senta, sai, diz que é uma frieza, que ninguém fala que ninguém direito. Ele disse que ficou assim assustado. E aí quando ele pegou o microfone, ele foi pregar lá. E aí Deus mandou, já sabe, né? Deus mandou pregar. Eita, que foi gente chorando, foi gente batendo na cabeça, gente saindo. Ele me contando, ele disse, meu Deus, e a gente vê na televisão achando que é mil maravilha, né? Mas aqui ó, na igrejinha, é onde Deus opera. Aleluia. Porque Deus age mais na simplicidade. Não quero dizer que os ricos não herdaram dele, claro que sim. Se eles se colocarem, quando Deus disse que é difícil, mas existe muito rico aí que vai herdar o dele. Que se rende para Deus, mas aquele que dá valor de ele, o amor de ele, é maior do que o amor a Deus. Onde está o teu tesouro, estará o teu coração. Não é assim que ele disse? Então, se o teu tesouro for dinheiro, felizmente, só vai ter o que Deus nos dá. Se for Deus, tu vai ter tudo. E a Bíblia diz que nós ficaremos o melhor dessa terra. Aleluia. Mas tudo depende do que oferecemos a Deus. Ele disse que ele não quer sacrifício de povo, né? Ele quer que a gente jejue e ore. Com certeza, a Bíblia diz jejuar e orar. E até porque existe caso de demônio que só sai com jejum e oração. E a gente precisa estar preparado. Então a gente precisa fazer isso. Mas também não dê sacrifício de touro a ele, não. Não passe fome e diga que está jejuando. Entendeu? É um conjunto de coisas a gente servir ao Senhor. É um conjunto de coisas para a gente ter a verdadeira adoração ao Senhor. É um coração aberto, livre, um coração perdoador, que é o mais importante. Hoje eu encontrei uma amiga minha lá, eu gosto de falar das coisas que eu vivo, porque é o que eu vivo. Eu não posso falar das coisas que a irmãzinha vive aí, porque eu conheço ela, mas eu não sei da intimidade dela. Quem sabe é o esposo dela, né, irmã? Mas eu sei o que eu vivo com o seu pai na minha vida. E ela me dizendo assim, olha, hoje não nasceram, vocês são consideradas umas filhas exemplares. Aí eu disse a ela, tua honra não é nossa, a honra é do Senhor. Aleluia. Porque apesar de tudo que meu pai fez com a gente, se o dia que conheceu meu pai, tá? Apesar de tudo que meu pai fez com a gente perdoou, liberou perdão e amou ele até o dia da sua morte. Aí ela disse, ó, eu amava teu pai, mas teu pai deu morte com você. Ela me dizendo hoje, ela não está falando, a gente acabou de fazer consulta dela. Eu amava teu pai, mas teu pai deu morte com vocês. Eu não sei como vocês conseguiram perdoar teu pai. Eu disse, é Jesus. Porque Aleluia. antes de conhecer Jesus, eu odiava ele. Eu pedia a morte dele. Ele saiu dizendo, mas não volte. Olha, Deus é tão misericordioso que me deu tempo de viver com ele, de pedir perdão, de liberar perdão, de cuidar, com amor. Gente, meu pai era doente tão difícil, você nem imagina. Quando eu tô com a coluna, eu tava no médico hoje com a coluna, eu tô comendo porque a cama dele era baixa, a gente achou uma coisa que ele não queria, não se adaptava. E a cama baixa, a gente tinha que levantar ele, porque ele era paralítico, gordão, porque ele era forte. Se o dia eu conhecia ele, era do dia. Era barrigudão, fortão, alto. E aí, a teimosia, mas a gente tinha que fazer. E aí, Deus é tão maravilhoso que deu 5 irmãs comigo. Aí, cada semana ia uma. Meu pai ficou 3 meses no HGR com uma escola. Cada semana, e uma semana ficava uma, voltava, voltaria, assim. Agradecendo a Deus, sabe que eu não sou só? Deus é tão bom. E o povo vai falar, não, por que tu não fez tanta filha? Depois que. Aí eu descobri o que era. Porque Deus tinha um propósito para a gente cuidar deles. Não foi fácil. Mas a gente cuidou com amor, sabe por quê? Porque liberou perdão. Porque pediu perdão. E aí o perdão é libertador. Tudo isso faz parte da verdadeira adoração que a gente dá ao Senhor. Se não tiver perdão, nada vai adiantar. Porque enquanto eu não perdoei meu pai, eu tive sossego na minha vida. Eu só vivia no lugar,
Nada estava certo. Quando eu consegui perdoar meu pai, muita coisa mudou. Inclusive, minha vida no meu casamento. E aí as pessoas do bar, Deus da minha rua, do bar, minha rua é assim, uma rua assim, aí a mulher do bar é uma guerreira, não sei como é que... Aí eu disse assim, Jesus, é amor, a gente ama, a gente vai aguentando, né? E aí, o outro vem, rapaz, a gente tava falando de tudo lá no bar essa semana. Isso tudo, irmão, serve de testemunho. Aleluia, A honra Deus. não é minha, não é nada pra mim, é tudo para o Senhor. Aleluia. Porque eu sozinha, eu já disse no que deu. Sabe o que deu? Eu carregar uma espingarda pra matar meu marido. Eu grávida de 8 meses, o meu primeiro filho, era isso que dava sem Jesus. Eu esquento a água para jogar no ouvido. Eu peguei uma barra de ferro para tentar matar ele. Com raiva, porque ele briga besta, era coisinha assim do nada. Essa da barra de ferro foi perto do desodorante. E depois que a gente olha para trás e diz, meu Deus, como o inimigo é sujo. Ele pega uma besteirinha, faz um rebuliço e quando tu vê, tu já matou. Quando tu vê, tu já morreu. Tu nem vai ver mais porque tu já morreu. Ou então tu fez besteira, teus filhos viu. Era assim. E aí eu agradeço ao Senhor, porque a misericórdia dele vai além do que eu posso imaginar. Aleluia, Deus. Aleluia. E hoje eu estou aqui falando de Jesus para vocês. Amém. E contando da minha vida do que ele faz. É fácil? Nunca foi, nem nunca será. Porque nada fácil a gente dá valor. Se você for olhar as maiores mulheres de Deus e homens de Deus, todos passam lutas. Dá valor, porque senão não vai dar. Tu ganha uma roupa, tu dá muito valor, como é que tu compra? Porque aqui compra muita suor. Rapaz, eu trabalhei, ganhei aqui, eu vou comprar. Mas quando alguém te dá, talvez tu não dê tanto valor, porque foi dado, tu não sabe quanto custou, tu não sabe como foi o sacrifício para comprar aquela roupa para te dar. Não é verdade? Com Deus é assim também. A gente só dá valor pelas lutas, pelas provas. As provas é que nos fazem chegar mais a Deus. As provas é que nos fazem mais forte, para a gente ficar mais ousado com o Senhor, para falar dele, para a gente se encher dele a cada dia. Olha, é as provas. E Nadab e Abiú não sabia disso. Ou melhor, acho que sabia. Porque o pai era um homem de Deus. Ele deve ter crescido ouvindo falar de Deus, dentro da casa de Deus, e foi lá e fez besteira dentro da casa de Deus. E pagou com a ânsia. Morreu. Foi fulminado, todos os dois. E Deus ainda disse a Arão, não chore não, imagine, o pai. Enterre lá, mas não chore não. E Arão obedeceu. Levou os filhos, continuou servindo ao Senhor. Aleluia. Deus fez muita coisa na vida de Arão. Infelizmente, as escolhas de nossos filhos não são nossas. Vai doer, eu digo a meus filhos direto. Eu digo, olha, tudo que você escolher, está jovem, você lá atrás, você jovem, você já é casada, teus adolescentes. Onde eu dizia aos meus filhos, ó, quando meus filhos começaram a ir para as festas, eu já era crente. Meu marido achava que meus filhos fossem crentes, eles iam ser felizes, que a mente dele é essa, que a diversão é só bebedeira, Aí quando meus filhos iam para a igreja, você tá querendo levar os meninos para a igreja? Aí eu dizia aos meninos, olha, não vou proibir você ir para a festa, não vou proibir nada. A única coisa que eu vou dizer é, onde botar o pé, vai respingar em mim, mas o maior prejudicado é você. Pode ir lá perguntar para meus filhos hoje, se eles não cresceram ouvindo isso. Meu filho um dia me desobedeceu, o carro de moto, quebrou o braço, ralou a roupa, uma roupa nova que o pai tinha dado a ele de marca, que ele só gostava de andar assim. Aí eu disse, ele só vai dar valor à marca quando tu trabalhar e comprar no teu, aí tu vai ver. Porque se desse uma roupa que não era de outra coisa, ele não vestia não. Hoje vai lá para ver, ele veste tudo, tá casado com 2 filhos, sabe que não é fácil, não tem papai mais para estar cobrindo, entendeu? Eu dizia ao pai direto, não faça isso, que vai prejudicar. Mas voltando no assunto, eu dizia a ele. Aí ele caiu. Quando ele bateu na porta, que eu abri a porta, ele veio segurando o braço assim, ó. Aí ele, o que foi, meu filho? Ele, filho que desobedece mãe quebra a cara. E ele ouviu isso desde pequeno. E não era mentira. Nunca foi mentira. Com Jesus é a mesma coisa, desobedeceu pegou a cara. Então, onde botar o pé, a gente colocar o pé, quem é o maior prejudicado? É nós. Vai respingar na nossa família? É claro, vai doer. Se o filho de irmão Jacques fizer alguma coisa, vai doer dele, vai doer irmão Raiane, mas quem mais prejudicado é ele. E meus filhos sabiam disso. Hoje, para a honra e glória do Senhor,
Meu filho me deu um trabalho danado com bebida, mas hoje está aí na presença de Deus. Quando eu Aleluia. vejo descer com os filhinhos, comprou uma Bíblia para os meninos, o de um ano, vai com a Biblinha, ó, de um ano ele comprou uma Bíbliazinha, tá o menino, que ele vê o maior descer com a Bíblia de 3 anos, aí desce tudo, porque eu moro tudo em cima, aí desce, ele, eita, fica lá sentado, ô Senhor, muito obrigado, Jesus. Porque, irmãos, nem nos meus mais longínquos pensamentos, eu sabia que um dia meu filho vinha, porque é a promessa de Deus para mim, mas eu não esperava que fosse tão rápido. Aleluia. E meus filhos hoje estão lá. Você precisa ver que pensa quando tem um encontro de casais, quando tem um encontro de jovens, quando tem um negócio na igreja, eles se jogam mesmo. Sabe? Se jogam. Tá lá levando o jovem para a igreja. Amanhã eu vou levar fulano para a igreja hoje. Ele e a esposa vai lá, conversa com o jovem que está lá voltando, leva para a igreja. Amanhã eu levei não sei quem para a igreja hoje. Minha menina fez uma coisa. Professora de escola dominical, tá até grávida, minha menina, uma menininha chamada Lara. Uma vez que Deus demorou para isso, vai ser que continuar sendo bênção. E aí eu fui completar 3 netinhos e agradeci a Deus, porque eu pedi a Deus só para criar meus filhos e Deus me deu 3 netinhos. Então é tudo bênção, irmãos. E eu tenho agradecido a Ele pelo cuidado, pelo amor, porque Ele cuida dos seus de uma maneira sobrenatural. Está passando alguma prova? Acredite, é para o seu bem. Está passando uma luta? Acredite. Lá na frente você vai dizer obrigado, Senhor, porque eu já agradeci por muita coisa. Aleluia, Deus. Então Nadab e Abiú, apesar de estar na casa de Deus, não deram ouvidos. Um pai lá, homem de Deus, não deu ouvido a Deus. Fez de qualquer jeito, agiu de qualquer jeito. Talvez lá nas algazarras, vamos fazer isso aqui. E pagaram o preço altíssimo. Eu agradeço a Deus que meus filhos pagaram o preço alto quando desobedeceram a Deus. Quando foram pro mundão. Chegava, não sei se você lembra de Tio Zé, uma festa que tinha aí. Não tinha uma que meu filho não fosse. Eu ficava em casa orando. Aí um dia meu colega ligava e fazia assim, meu colega policial ia trabalhar comigo. Olha, irmão, vá dormir tranquilo, que eu tô aqui de olho, tô orando, tô aqui de olho. Ele era cliente, ele ia trabalhar de segurança. E aí ele ligava pra mim e disse, eu canto tão maravilhoso que até segurança bota uma pessoa. Aleluia. Sem nem merecer. Tinha dia que eu tava encostado na cabeceira da cama e parecia assim, tu não vai dormir não, é? Eu lá, Senhor, toma conta, Jesus, tá no lugar errado, meu Pai, mas tem misericórdia. Aí, quando eu pegava o sapo, fazia assim, pode dormir, coroa, que teus filhos tá aqui na minha frente, qualquer coisa eu puxo a orelha. Eu dizia, ô Senhor, tu é tão tremendo que até segurança particular Aleluia, se eu pagar um ponto. São meus amigos até hoje, homem de Deus, que me ajudaram com o meus filhos. Eu digo, você, tu vai, os meninos até benção a ele dá, como se fosse tio. Benção meu tio, assim, até hoje. Tá tudo grande já, mas dá. Porque Deus é assim. Aleluia. Só basta a gente oferecer o melhor para você. E o que ele te pede é um coração quebrantado. Ele só te pede isso. Ele diz assim, ó. Fica na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Quando ele fala perfeito, ele sabe que a gente não vai chegar ao nível de perfeição que ele tem, mas a gente pode chegar ao nível de perfeição que ele quer que a gente chegue. Entende? Esse nível de perfeição é possível com ele, sem ele nem pensar. Com ele é possível. Então a gente pode chegar assim, eu estou caminhando. Eu disse, Senhor, não deixa eu me desviar nem para a direita nem para a esquerda. Meu alvo é tudo, Senhor, eu quero só chegar lá. Eu quero só chegar lá, não importa. Não importa o que vai acontecer. Nós não somos daqui, nós já estamos aqui de passagem. Nós somos do reino de Deus. E Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E Ele quer encontrar essa igreja, independente do nome. Ele quer encontrar uma igreja santa que adore a Ele. Aleluia. São tempos tenebrosos, são. Meu Deus. É muito jovem morrer. A prostituição está terrível, o homossexualismo. Eu conheço um menino que ele. A gente veio lutando com ele. E aí quando foi agora, ele ainda tentou. Aí agora eu vou me jogar. Não quero Aí ele vai se jogar e o resultado. O homossexualismo e o resultado. Ah, mas eu quero viver isso. Então é com você. Você quer viver isso. Ninguém vai lhe proibir. Eu não vou deixar de amar, a gente não vai deixar de amar, de ter amizade. Mas as consequências virão. Aí tá lá, a gente orando e Deus deixando Deus trabalhar. Eu creio que Deus vai fazer a obra. Vai Aleluia. fazer a presença dele, porque Deus é maravilhoso.
Deus é tremendo, é misericordioso. A misericórdia do Senhor vai além do que a gente pode imaginar, irmãos. Aleluia. Ele pega lá da sarjeta, o prostituto, o pedófilo, seja o que for, ele traz a presença. E ele volta em pé e transforma. Isso é quando o cara dá lugar. Glória a Quando a Deus. mulher dá lugar. Se não der lugar, não merece. Aleluia. Nadab e Abiú ofereceu sacrifício estranho, de boas. Não façam isso. Reflitam, busquem na palavra. Façam um devocional com Deus. Todo dia eu acordo, a primeira coisa que eu vou fazer é minha Bíblia, porque eu tenho que ela não tenho mais tempo. Minha vida é corrida mesmo, corrida. É agitada, sabe? E aí quando eu penso, no dia que eu digo assim, eu vou descansar hoje, aí minha irmã liga, lá ainda, tu pode tomar conta dos meninos que eu vou arrumar uma pegada trabalhar com festa. E aí tem dia que as festas vêm tentando conta dos meninos, e aí ela liga, tu pode tomar conta dos meninos, pô, você é doido, porque eu nove pessoas e o de um. E aí chega lá em casa, menino, a casa, a vida assim, eu fico atrás. Só a graça. Irmão Jacques, de menino pequeno, deve saber que não é. Porque, e a gente também tem que agradecer a Deus. Eu estava dizendo, meus netos também é a mesma coisa. Se fosse eu, tivesse uma cadeira de roda, a gente carregando pra cima e pra baixo, tipo aquele menino que você fazia, a gente ia fazer o quê? Não. Reclamar, chorar, se refugiar. A gente tem que agradecer a Deus que tá cheio de energia, pulando, saltando. Aleluia. Hoje eu fiz faxina, minha casa tava toda arrumadinha. Se amanhã a gente chega lá, oh meu Deus, chegue depois pra você ver. Aí desforra sofá, sobe em cama, pega meu negócio da estante, joga pro lado. Não pode, eu fico atrás. Não pode, é uma hora de aprender que não pode, né? Uma hora vai aprender, que a gente tem que ensinar. Mas é bênção, nossos filhos são bênção. Eu vejo essas crianças aí no bairro, vocês estão com um privilégio enorme na mão de colocar essas crianças no pé do Senhor, de fazer delas homens e mulheres de Deus verdadeiramente, que façam a diferença, que não seja mais uma multidão, só para contar como o IBGE conta. Só para contar, porque tem tantas pessoas, tantos outros. Não, que faça a diferença essas crianças. Que Deus dê muita sabedoria a vocês para criá-las no caminho do Senhor, no caminho perfeito. Vai ser fácil? Com certeza não. Nada fácil presta, irmãos. É difícil mesmo, mas é possível. Pede sabedoria, Deus busca na palavra, eles precisam ver isso em vocês. Se eles não verem, não vai adiantar nada. Vocês precisam dar exemplo e mostrar a Bíblia e comer Bíblia com eles e contando as histórias. Lá em casa cresce os dois. Meu neto, e aí, Gael? Gael tem 3 anos. Moisés fez o quê? Abriu o bar com o cajado. Porque o pai estava mais a mãe todo dia, ó, contando historinha fácil, doméstica com eles. Entendeu? Nós não somos perfeitos, não, irmão, mas nós podemos buscar essa perfeição que você quer que a gente chegue. Entendeu? Irmã Laiane, a senhora achou o louvor? Eu queria, é porque eu gosto sempre que eu dou a palavra, eu nunca fiz isso aqui, não, mas eu quero fazer. Eu falei que eu quero botar um louvor que fala muito ao meu coração. Eu não sei cantar muito ele não, porque minha voz não é muito para louvor, mas tudo que tem fôlego com o Senhor, eu louvo. Até no dia que o Senhor quiser, eu vou estar louvando. Aleluia. Eu queria que se você puder fechar o olho, quem está com criança, eu sei que não pode, reflita na letra desse louvor. E cante comigo. Aleluia. Louve comigo, cantar não, cantar lá fora, a gente louva. Né? Aleluia. Cantar é como não, a gente louva para o nosso Senhor, porque Ele é maravilhoso. Amém? Deus é tremendo. Desespero bate forte nesse peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora sei Aleluia. batalhas Quantas batalhas, irmãos, nós já e passamos. dificuldades bem maiores você já venceu. Jesus está no barco. Jesus está no barco, ele pode balançar, ele nunca vai virar. Diz que hoje chegou até dizer. Não entendo como foi que eu venci. Foi Jesus. Sempre vai ser ele. A verdade é que existe um mistério aí dentro. Uma força que excede o entendimento.
pra ter chegado até aqui. Foi o Senhor, meu bem, foi o Senhor. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória. Alguém que conhece até o fim da história. E me trouxe até aqui pra te dizer. Aleluia. Foi Jesus. Lembra Quando estava por um fio pra desistir. E quando faltou isso aqui pra você cair. E mesmo assim você tentou mais uma vez. Tente sempre, nunca É a mão de Deus, é a mão de Deus. Aleluia. Sua mão pra não cair. Deus segurando suas mãos pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir. Então não tem por que chorar, hoje a sorrir. É a mão de Deus, vai ser sempre assim. Aleluia. Vai ser sempre. Não desista jamais que ele faz parte. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Você não chegou aqui à toa. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer. Aleluia. Oh, aleluia. Obrigado. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair. E mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus, segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, pode sorrir. Era a mão de Deus, era a mão de Deus. Glória a Deus, aleluia. É sempre ela, Glória a sempre. Deus. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair. E mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus, segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Te adorar eu quis, sustenta-me de pé. Tá doendo agora. Não vou temer a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de adorar, eu quis sustentar.
Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse desejo vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Aleluia, glória a Deus. O Messias aguardado, ele vem me buscar. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Glória a Deus, amém. O Messias adorável, ele vem nos buscar. Aleluia. Nós precisamos estar na presença. Obrigado. Não deixe que nada tire sua atenção. Nada roube aquilo que o Senhor tem para você. Porque às vezes a gente caminha, quando está perto da bênção, a gente volta para trás. E aí perde isso tudo. Aí tem que começar tudo de novo. Eu já fiz isso tantas vezes. Oh meu Deus, talvez eu tivesse me arrependido daquele dia que meu marido não estivesse na presença. Mas ainda vou vir aqui contar que meu marido está na presença. Aleluia. Ore por mim. Essa foi a palavra que o Senhor me deu. Que o Senhor continue abençoando essa igreja. Tão em casa aqui, tão em casa. Que Deus é maravilhoso. E agradeço a oportunidade em nome de vocês.